A família que comprou uma fazenda abandonada no interior do Nordeste e despertou a fúria de uma criatura ancestral guardiã da mata. Olá! Vem cá que eu preciso te contar um causo que aconteceu lá pro lado de Quixadá, no sertão do Ceará, que até hoje o povo da região tem medo de falar. Essa é daquelas histórias que faz a gente repensar tudo sobre fazendas abandonadas no interior, sobre o que a mata esconde, e sobre criaturas ancestrais que nunca deveriam ser acordadas. Me diga aí de onde você está ouvindo essa história. Comenta de qual lugar desse mundão você está escutando, porque o que vou te contar vai fazer você olhar diferente para qualquer casa velha, abandonada no meio do mato. Tá ligado àquelas fazendas antigas que ninguém quer comprar? Aquelas que o preço tá tão barato que até parece mentira? Pois é, rapaz. Tem um motivo para isso tudo, e a família Oliveira descobriu da pior forma possível. Era início de 2019 quando seu Antônio Oliveira, homem trabalhador de uns 50 e poucos anos, viu um anúncio que parecia bênção dos céus. Uma fazenda de 30 hectares, casa grande de adobe, currais, poço artesiano, mata nativa preservada. Tudo por um preço que não pagava nenhum apartamento pequeno na capital. O homem tinha acabado de se aposentar do serviço público e sonhava em voltar para as origens, criar uns bichos, plantar suas coisas, viver aquela vida sossegada que ele tanto desejava desde menino. A esposa dele, Dona Marluce, mulher de fibra e fé, também gostou da ideia. Os 3 filhos do casal, Júnior de 25 anos, Marcela de 22 e o caçula Pedrinho de apenas 12, ficaram empolgados com a mudança. A vida na cidade grande estava pesada, violenta, cara demais. A promessa de um recomeço no interior encheu o coração daquela família de esperança. Quando foram visitar a propriedade pela primeira vez, era meio de tarde, sol ainda alto. Aquele calor seco do sertão que faz a gente suar só de respirar. O corretor, um sujeito magro de olhos fundos chamado Zé Marques, conduziu a família pelos caminhos de terra batida até chegarem no portão enferrujado da fazenda Santa Rita. O nome ainda estava lá, gravado numa placa de madeira carcomida pelo tempo. A casa principal era grande, daquelas construções antigas com paredes grossas, varandão na frente, janelas altas. Precisava de reforma, mas a estrutura estava firme. Os currais de pedra ainda resistiam bravos ao abandono. Havia uma capela pequena nos fundos, meio caída, e um cemitério particular cercado por um muro baixo onde descansavam os antigos donos da propriedade. O que mais impressionou a família foi a mata. Atrás da casa, descendo por um vale, estendia-se uma área de floresta densa e escura, diferente da caatinga seca do entorno. Era como se ali existisse um microclima próprio. Árvores altas e antigas formavam um teto verde que bloqueava o sol. Um riacho cortava aquela mata. E mesmo no período de seca ainda corria água fresca e cristalina. Tá vendo só, meu filho? Quando uma coisa é bonita demais, a gente precisa desconfiar. Seu Antônio perguntou ao corretor por que uma propriedade tão boa estava abandonada, havia tanto tempo e custava tão pouco. Zé Marques deu de ombros e resmungou qualquer coisa sobre os antigos donos terem falecido sem herdeiros, questões burocráticas de inventário, a distância da cidade. Mas o homem desviou o olhar quando falou, e Dona Marluce reparou nisso. Ela era daquelas pessoas que leem nas entrelinhas, sabe como é. A mulher perguntou para os vizinhos mais próximos, que moravam a uns 3 quilômetros dali. Um casal de velhos, seu Genésio e Dona Lindalva, receberam a família com café e bolo de milho. Mas quando o assunto chegou na fazenda Santa Rita, o clima mudou. Seu Genésio fungou, cuspiu no chão e disse que aquilo ali não era lugar para gente cristã morar. Dona Lindalva benzeu-se 3 vezes e saiu de perto da conversa. O velho contou, com a voz trêmula de quem revive algo ruim, que a família anterior, os Cavalcante, eram donos daquelas terras havia mais de 100 anos. O último dono, seu Sebastião Cavalcante, era um homem rude e ganancioso que não respeitava nada nem ninguém. Nos anos 50, ele resolveu expandir a fazenda e começou a derrubar a mata antiga para fazer pasto e roçado. Foi quando as coisas começaram a acontecer. Primeiro foram os animais. Vacas e cavalos apareciam mortos nos currais, sem marca de predador, sem ferida aparente, apenas os olhos arregalados de terror e as bocas abertas como se tivessem tentado gritar. Depois vieram os acidentes. Trabalhadores da fazenda sofriam quedas inexplicáveis.
Se machucavam com ferramentas de forma estranha. Adoeciam de febres repentinas que os médicos não conseguiam diagnosticar. Uma noite, o filho mais velho de seu Sebastião, um rapaz de 20 anos, saiu para buscar uma vaca que tinha se afastado do curral e nunca mais voltou. Encontraram o corpo dele 3 dias depois na beira do riacho, dentro da mata. O laudo disse que foi ataque cardíaco, mas o rosto do moço expressava um pavor extremo, e aqueles que viram o corpo juraram que ele tinha marcas nos braços, como se tivesse se debatido contra algo. Depois daquilo, seu Sebastião mandou derrubar ainda mais árvores, como se quisesse desafiar o que quer que habitasse ali. Dizia que era superstição de gente ignorante, que não tinha medo de lenda nem de assombração. Contratou uma turma grande de trabalhadores e em uma semana cortaram quase metade da mata antiga. Na noite seguinte ao fim da derrubada, a casa da fazenda pegou fogo. Um incêndio violento e rápido que consumiu tudo. Seu Sebastião, a esposa e os 2 filhos que ainda viviam ali perderam a vida no incêndio. Os bombeiros disseram depois que o fogo começou em vários pontos ao mesmo tempo, coisa impossível de acontecer naturalmente. Alguns vizinhos que vieram ajudar juraram ter visto uma figura enorme e escura circulando a casa enquanto ela ardia. Mas ninguém quis falar muito sobre isso. A fazenda ficou abandonada desde então. Passou por inventário, foi para leilão, mudou de dono no papel várias vezes, mas ninguém nunca ficou lá. Quem tentava morar não durava uma semana. Diziam que a mata tinha um guardião, uma criatura antiga que protegia aquele lugar desde antes dos portugueses chegarem, desde o tempo dos índios que viviam por ali. Os mais velhos chamavam a criatura de diferentes nomes: Caipora, Curupira, Pai do Mato. Mas tinha um nome específico que o povo daquela região usava, um nome em língua indígena que quase ninguém mais sabia pronunciar direito: Anhangá-Pituna, o espírito negro da floresta, o guardião das árvores antigas, aquele que cobra o sangue de quem fere a mata. Seu Antônio ouviu tudo aquilo e deu uma risada nervosa. Era homem de pouca crença em assombração, filho da geração que valorizava a ciência e a razão. Dona Marluce ficou mais preocupada. Mas o preço da fazenda era tão tentador e o sonho de uma vida melhor tão forte que eles decidiram seguir em frente. Compraram a propriedade em março e se mudaram em abril, quando as primeiras chuvas começaram a cair e pintar o sertão de verde. Os primeiros dias foram de trabalho duro, mas gratificante. Limparam a casa, consertaram o telhado, pintaram as paredes, arrumaram os currais, compraram galinhas, porcos, 2 vacas leiteiras, plantaram uma horta. Júnior, o filho mais velho, que entendia de construção, começou a reformar a cerca. Marcela cuidava da casa com a mãe e já planejava uma pequena produção de queijos e doces para vender na cidade. Pedrinho, o caçula, explorava tudo com a curiosidade natural de uma criança. Fazia amizade com os animais, brincava pelo terreno. Rapaz, por 2 semanas parecia que tudo ia dar certo. A primeira coisa estranha aconteceu numa noite de lua cheia. Dona Marluce acordou com um barulho vindo da cozinha. Aquele barulho de alguém mexendo em panelas e louças. Desceu as escadas com o coração acelerado e encontrou todas as portas dos armários abertas, as panelas espalhadas pelo chão. Mas ninguém ali. As janelas e portas estavam trancadas por dentro. No dia seguinte, as galinhas amanheceram mortas. Todas. 17 galinhas sem um arranhão, sem marca de bicho, apenas caídas como se tivessem dormido e não acordado mais. Seu Antônio examinou os corpos e não encontrou nada que explicasse aquilo. Pensou em veneno, mas não fazia sentido. Os animais não tinham saído do galinheiro cercado. Uma semana depois foi a vez das vacas. As 2 ficaram doentes de repente, com febre alta e tremores. O veterinário que veio de Quixadá não conseguiu identificar a causa. Aplicou remédios, mas não adiantou. As vacas morreram em 2 dias. Júnior começou a ter pesadelos. Acordava suando, dizendo que sonhava com algo grande e negro perseguindo ele pela mata, algo que caminhava ereto como homem, mas não era humano, algo com olhos que brilhavam vermelho na escuridão. Marcela também reclamava de sonhos ruins, de vozes chamando ela na língua estranha que ela não entendia. Foi Pedrinho quem viu a criatura primeiro. O menino tinha o costume de brincar perto da mata, sempre na beira, nunca entrando fundo.
Uma tarde ele voltou correndo para casa, pálido, tremendo, mal conseguia falar. Quando finalmente se acalmou, contou que tinha visto um homem muito alto, mais de 2 metros, todo coberto de pelos escuros, com pés virados para trás, parado na entrada da mata olhando para ele. Os olhos da criatura eram vermelhos como brasa, e ela tinha chifres pequenos na cabeça. Quando Pedrinho gritou, a coisa soltou um som grave, entre um rugido e um lamento, e desapareceu entre as árvores. Seu Antônio repreendeu o filho. Disse que era imaginação, que menino inventa cada coisa. Mas Dona Marluce viu o terror nos olhos do caçula e soube que ele não estava mentindo. Na noite seguinte, os porcos começaram a gritar. Um grito desesperado, de puro terror. A família toda saiu correndo para o curral e encontrou os 5 porcos acuados num canto, tremendo, olhando fixamente para a mata. Não tinha nada lá, nenhum bicho, nenhuma pessoa. Mas os porcos não tiravam os olhos daquele ponto específico na escuridão. Seu Antônio pegou a espingarda e a lanterna e caminhou em direção à mata. Dona Marluce implorou para ele não ir, mas o homem estava irritado, cansado de perder animais, de ver a família assustada. Queria provar que não tinha nada ali além de mato e bicho comum. Ele entrou uns 20 metros na mata, iluminando as árvores com a lanterna. O silêncio era absoluto. Nem grilo, nem sapo, nem vento. Como se a floresta inteira tivesse prendido a respiração. Foi quando seu Antônio sentiu o cheiro. Um fedor forte de coisa podre misturado com cheiro de terra molhada e folha velha. Virou a lanterna para a direita e viu. Eram pegadas. Pegadas enormes de pés humanos, mas viradas ao contrário, os dedos apontando para trás. Formavam um rastro que vinha da parte mais profunda da mata e cercava a área onde seu Antônio estava, como se algo tivesse dado voltas em torno dele enquanto ele caminhava. O homem sentiu um calafrio subir pela espinha. Começou a recuar, devagar, sem tirar os olhos da escuridão à frente. Foi quando ouviu a respiração, pesada, rouca, vinda de cima. Ergueu a lanterna e por um segundo, apenas um segundo, viu algo pendurado em um galho 3 metros acima dele. Uma forma escura, grande demais para ser humana, com olhos que refletiam a luz da lanterna em vermelho intenso. Seu Antônio não lembra de ter corrido. Só lembra de estar de volta na casa, trancando todas as portas e janelas, com a família assustada ao redor dele. Naquela noite, ninguém dormiu. Ficaram na sala, com todas as luzes acesas, ouvindo os sons que vinham de fora. Passos pesados circulando a casa. Arranhões nas paredes de madeira. Um canto baixo e gutural numa língua que não era portuguesa, nem qualquer idioma conhecido. Quando o sol nasceu, encontraram marcas. Arranhões profundos nas paredes externas da casa. Pegadas de pés virados ao contrário na terra ao redor da varanda. E na porta da frente, desenhado com algo que parecia uma substância avermelhada e seca, um símbolo estranho, um círculo com linhas que se entrelaçavam formando uma figura que lembrava uma árvore com raízes expostas. Seu Antônio quis ir embora naquele mesmo dia, mas Dona Marluce, numa decisão surpreendente, disse que não. Ela tinha consultado uma benzedeira da região dias antes, uma senhora chamada Dona Pequena, que morava sozinha numa casa simples perto do rio. A benzedeira tinha ouvido a descrição dos acontecimentos e dado um único conselho. Não fujam. Fuga é que ele quer. Vocês precisam fazer as pazes com o guardião. Precisa devolver o que foi tirado. A família não entendia. O que tinham tirado? Eles não derrubaram nenhuma árvore, não caçaram nada, não desrespeitaram a mata. Mas Dona Pequena explicou que a dívida era antiga. A dívida dos Cavalcante não foi quitada. A terra ainda chorava as árvores centenárias que foram derrubadas. O guardião ainda esperava reparação. A benzedeira disse que havia um ritual. Precisavam plantar 7 árvores nativas na área que tinha sido desmatada. Árvores da mesma espécie das que foram cortadas. Jatobás, jacarandás, ipês roxos. Precisavam fazer isso numa noite de lua nova, levando oferendas para a mata. Mel, farinha de mandioca, fumo de rolo, cachaça de alambique. E o mais importante, precisavam prometer, em voz alta, que nunca tocariam na mata antiga, que a protegeriam como os índios antigos faziam, que a deixariam viver em paz. A família decidiu tentar.
Conseguiram as mudas com um amigo que trabalhava no Ibama. Esperaram a lua nova. Na noite marcada, os 5 foram juntos para a borda da mata. Levaram lanternas, as mudas, as oferendas num cesto de palha. O coração de cada um batia descompassado. Pedrinho segurava firme a mão da mãe. Seu Antônio começou a cavar os buracos para plantar as árvores. A cada buraco cavado, Dona Marluce colocava uma oferenda no chão. Um prato com mel, outro com farinha, o fumo, a cachaça derramada na terra. Marcela rezava baixinho, uma oração que Dona Pequena tinha ensinado. Palavras em tupi-guarani misturadas com latim. Quando plantaram a 7ª muda, seu Antônio fez o juramento que a benzedeira tinha orientado. Com voz firme, mesmo tremendo por dentro, ele prometeu proteger a mata, nunca derrubar suas árvores, respeitar o guardião ancestral que ali habitava. A família toda repetiu as palavras. Por um momento, nada aconteceu. Apenas o silêncio da noite e o farfalhar suave das folhas. Então, lá do fundo da mata, veio um som. Não era ameaçador dessa vez. Era como um suspiro longo e profundo, como se a floresta inteira tivesse soltado o ar que prendia. Uma brisa suave soprou, trazendo cheiro de flores e terra úmida. Um cheiro bom, de vida. As lanternas da família piscaram e, por um instante, eles viram. Na beira da mata, parcialmente oculto pelas sombras, estava a criatura. Alta, imponente, coberta de pelos que pareciam se mover sozinhos como folhas ao vento. Os olhos brilhavam, mas não em vermelho agressivo. Era um brilho âmbar, antigo, cansado. A criatura olhou para cada membro da família, um por um, como se estivesse lendo suas almas, pesando suas intenções. Então, lentamente, ela inclinou a cabeça. Um gesto de aceitação, quase de agradecimento, e desapareceu na escuridão da mata, seus passos silenciosos apesar do tamanho, como se fosse feita da própria floresta. Daquele dia em diante, os problemas cessaram. Os animais que compraram depois viveram saudáveis. As plantas cresceram fortes. A fazenda prosperou. A família Oliveira aprendeu a viver em harmonia com a mata, nunca entrando na parte antiga sem necessidade, sempre tratando aquela área com o respeito de um lugar sagrado. Pedrinho, que hoje é um rapaz de 18 anos, conta que às vezes, quando passa perto da mata ao entardecer, ele sente que está sendo observado. Mas não é mais um olhar ameaçador. É o olhar de um guardião que zela por sua família, porque ela zela por sua mata. Tá vendo só, meu filho? Tem coisas nesse mundo que a gente não entende. Coisas mais antigas que nossas cidades e nossas leis. Tem lugares que são sagrados, guardiões que nunca dormiram, pactos que atravessam gerações. E quando a gente respeita isso, quando a gente entende que não somos donos da terra, mas apenas visitantes dela, aí sim encontramos paz. Seu Genésio, o vizinho velho que tinha alertado sobre a fazenda, visitou a família uns meses depois e ficou surpreso de ver que eles ainda estavam lá, vivos e bem. Seu Antônio contou tudo o que tinha acontecido e o velho sorriu, um sorriso desdentado e sábio. Disse que os antigos já sabiam dessas coisas, que os índios que viviam ali antes dos colonizadores conheciam o guardião e viviam em paz com ele. Era só respeitar, só entender que a mata não é nossa, nós é que somos dela. A família Oliveira vive até hoje na fazenda Santa Rita. Vendem queijo, doce, hortaliças orgânicas na feira de Quixadá. Ficaram conhecidos na região pela qualidade dos produtos e pela história de como fizeram as pazes com o guardião da mata. Alguns dizem que é lenda, que é invenção. Mas quem conhece a família, quem já esteve na fazenda, quem já sentiu aquela presença antiga observando da floresta, sabe que é verdade. E o mais curioso, rapaz, é que a mata começou a crescer de novo. As 7 árvores que eles plantaram se desenvolveram rápido demais. Cresceram em poucos anos o que deveria levar décadas. E ao redor delas, outras árvores começaram a nascer sozinhas, como se a própria floresta estivesse se regenerando, se curando das feridas antigas. Júnior, que agora trabalha com ecoturismo, leva grupos pequenos para visitar a fazenda. Mas tem regras claras. Ninguém entra na mata antiga, ninguém faz barulho demais, ninguém desrespeita o lugar. E no começo de cada visita, ele conta a história da criatura, do guardião,
do pacto que a família fez. Alguns turistas riem. Acham que é folclore para atrair visitantes. Mas teve um grupo, lá pelo meio do ano passado, que resolveu desafiar as regras. 3 rapazes da capital, cheios de coragem de boteco, entraram na mata antiga sem permissão, à noite, fazendo zoada, rindo alto. Voltaram 1 hora depois, brancos como papel, sem conseguir falar direito. Foram embora no mesmo dia e até hoje ninguém sabe o que viram lá dentro. Só que desde então, nenhum visitante desrespeitou mais as regras da fazenda. Dona Marluce diz que o guardião é justo. Não quer mal a ninguém que chegue com respeito, mas não tolera desaforo, não aceita profanação do seu território. Ela conta que às vezes, quando está sozinha na cozinha à noite, ouve passos na varanda. Não tem mais medo, já se acostumou. É só o guardião fazendo sua ronda, cuidando da mata, cuidando da fazenda, cuidando da família que aprendeu a lição que os antigos donos nunca aprenderam. Marcela se casou ano passado com um rapaz de Fortaleza e trouxe ele para conhecer a fazenda. Na primeira noite, o moço acordou assustado, dizendo que tinha visto uma sombra enorme passando pela janela do quarto. Ela acalmou ele, explicou a história, disse para não ter medo. No dia seguinte, eles foram juntos até a borda da mata e deixaram uma oferenda de mel e farinha, como a família costuma fazer todo mês. É um ritual de respeito, de gratidão. O mais bonito de tudo, é ver como aquela experiência transformou a família. Eles que vieram da cidade, acostumados com concreto e pressa, aprenderam a ouvir a terra, a respeitar os ciclos da natureza, a entender que existem forças nesse mundo que não aparecem nos livros da escola, mas são mais reais que qualquer coisa que a gente toca. Seu Antônio diz que nunca se arrependeu de ter comprado a fazenda, nem mesmo nos dias mais assustadores. Porque aquilo tudo ensinou para ele e para a família uma verdade que muita gente esqueceu. Que a gente não está acima da natureza, a gente faz parte dela. E quando a gente esquece isso, quando a gente acha que pode destruir e dominar sem consequência, é aí que os guardiões ancestrais acordam e cobram o preço. Hoje, quando você passa pela estrada que leva à Fazenda Santa Rita, se parar e olhar com atenção, pode ver a mata verde e densa lá no fundo da propriedade. E se tiver sorte, ou azar, dependendo de como você vê as coisas, pode até avistar uma figura alta e escura na borda da floresta, imóvel, observando. É o Anhangapituna, o guardião das árvores antigas, o protetor da mata sagrada. Ele está sempre lá, sempre vigilante, esperando que a humanidade aprenda o que a família Oliveira aprendeu, que respeito à natureza não é superstição ou romantismo ecológico, é questão de sobrevivência. É reconhecer que somos todos parte de algo maior, algo antigo, algo que existia antes de nós e vai continuar existindo depois. E sabe de uma coisa, meu filho? Dona Pequena, a benzedeira que ensinou o ritual de paz, faleceu no ano passado com 93 anos. No enterro dela, várias pessoas da região juraram ter visto uma figura escura e alta nas sombras do cemitério, como se tivesse vindo se despedir. A benzedeira tinha sido, durante toda a vida, uma intermediária entre o povo e o guardião, uma ponte entre o mundo dos humanos e o mundo dos espíritos da mata. Antes de morrer, ela chamou Dona Marluce e passou para ela alguns conhecimentos, algumas rezas, algumas obrigações. Disse que agora cabia à família Oliveira manter vivo o respeito pela mata, ensinar para os outros, contar a história. Porque enquanto houver quem respeite e proteja, o guardião permanece em paz. Mas se o desrespeito voltar, se a ganância e a destruição retornarem, o Anhangapituna vai despertar de novo, e dessa vez pode não aceitar oferendas e promessas. Rapaz, tem muito mais nessa história. Tem causos que os vizinhos contam. Tem noites de lua cheia, onde coisas estranhas ainda acontecem. Tem segredos que a mata guarda, e que talvez seja melhor nunca descobrir. E lembra, meu filho, se você um dia passar por uma fazenda abandonada no interior, uma casa velha com mata fechada nos fundos, uma propriedade que está barata demais para ser verdade, pergunte para os vizinhos antigos antes de comprar. Pergunte se tem guardião. Pergunte se a terra foi respeitada, porque tem lugares nesse mundo que não querem ser domados, e tem criaturas ancestrais que nunca vão aceitar ser esquecidas. A mata tem memória, e os guardiões, esses nunca morrem. Eles só esperam.
Deixa o like aí só para eu saber que você ficou até o final comigo. E comenta aí. Você acredita em guardiões da mata ou já passou por algo estranho no interior? Só quero saber que você passou por aqui. Se inscreve no canal que sempre tem causo novo pra gente trocar ideia. Até a próxima e fica com Deus.